Graça e paz, igreja. Nós agradecemos ao nosso Deus por mais uma vez estarmos aqui na sua presença, neste culto doutrinário. Culto este, irmãos, que tem por proposta haver um culto ali dos lares, onde as famílias possam se reunir ao redor da palavra de Deus e dela aprenderem um pouco mais. E aí, irmãos, usando também como ali um instrumento, de bênção, de edificação, esta mensagem que é transmitida a você por meio desta gravação. Eu clamo ao Espírito Santo para que, de fato, a sua edificação venha sobre a Igreja do Senhor Jesus. Nós temos estudado já há algum tempo, na nossa igreja, nesses cultos doutrinários, de forma expositiva, o livro de Atos dos Apóstolos. E hoje, irmãos, nós iremos ver do capítulo de número 15, ali do versículo 1, até o versículo de número 35. Lembrando, irmãos, que no nosso último encontro tivemos ali o término da primeira viagem missionária. Bem, amados, então aqui nós chegamos à metade da caminhada do livro dos Atos dos Apóstolos. E é muito interessante a questão, irmãos, que se apresenta aqui no meio dessa caminhada. O versículo 1 do capítulo 15 diz que alguns indivíduos desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos, dizendo a eles: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, a questão da circuncisão se mostra relevante para alguns judeus convertidos. Eles estavam ali apregoando que essa prática deveria ser exigida na vida de todo crente gentil que já havia entregado sua vida a Jesus. Apenas lembrando, eu creio que toda a igreja sabe disso, o ato da circuncisão seria ali um corte no prepúcio, do órgão sexual do homem, que era feito ali em todo judeu desde a lei mosaica. E ali, com uma ênfase, essa exigência estava sendo feita pelos judeus convertidos, que eram circuncidados, a os gentios convertidos, que não eram circuncidados. E com a ênfase de que, do contrário, não podeis ser salvos, caso não houvesse ali a circuncisão. A partir de então, diante de tão grande tema, segue-se uma sequência de atos dos apóstolos que levam tempo, suor e disposição. E, inevitavelmente, a Igreja de Jesus, para totalmente ali, dar um stop, para a ação missionária, para resolver questões, para mim, não tão essenciais assim. Mas, afinal, era necessário dar atenção àqueles que queriam, a todo custo, uma resposta aos seus anseios. Eu confesso, irmãos, que eu nem me demorei muito sobre o texto em questão. Na verdade, nem é muito necessário fazer isso, a não ser apenas frisar como se deu aqui esta sequência. Primeiro ali, irmãos, nós já vimos que judeus, eles exigem que os crentes em Jesus se submetam à circuncisão, do contrário, não seriam salvos. Terceiro, no versículo 2, diz que Paulo e Barnabé, que estavam ali naquele contexto, eles discordam veementemente destes judeus, chegando inclusive a ter uma grande discussão com eles, até que foi resolvido, digamos assim, que criou-se ali essa demanda. Então foi resolvido ir até Jerusalém para consultar ali os apóstolos acerca disso, se os gentios convertidos deveriam ou não passar pela circuncisão. Em terceiro lugar, os versículos ali de número 3 e 4 relatam toda a viagem até Jerusalém e diz que pelo caminho, enquanto eles viajavam, Paulo e Barnabé, eles relataram sobre as conversões dos gentios, certamente conversões que ocorreram ali na primeira viagem missionária, e essas histórias, diz o texto, traziam alegria a todos os irmãos. Chegando ali a Jerusalém, também contaram ali a todos os testemunhos aos apóstolos. E aí, seguindo, em quarto lugar, entretanto,
o versículo 5, diz que alguns dos fariseus que tinham se convertido declararam que esses gentios que se converteram deveriam ser circuncidados e ainda observarem a lei de Moisés. Em quinto lugar, do versículo 6 até o versículo 11, houve uma reunião para examinar a questão em si, ou seja, houve uma assembleia, houve ali uma reunião entre aqueles membros da igreja e, segundo o versículo de número 7, houve grande debate, até que Pedro, ele toma a palavra e ele levou a multidão a silenciar. E quando ele, então, finalizou ali a sua palavra dizendo, o versículo 10 e o verso 11, agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais poderiam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E aqui em sexto lugar, havendo um silêncio e, consequentemente, uma maior atenção, ouviram os testemunhos de Paulo e Barnabé sobre a viagem missionária, de quantos sinais e prodígios Deus fizera entre os gentios, e diante de tão inegáveis fatos, Tiago então concluiu do versículo de número 13 até o versículo de número 21. Palavras de Tiago para aquela congregação, não é? Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome, e conferem com isto as palavras ali dos profetas, como está escrito. E aí ele cita aqui Amós, capítulo 9, versículo 11 até o versículo 12. Ele faz isso do verso 16 até o 18. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi e, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Então, Tiago, após citar o profeta Amós, ele continua: pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lida todos os sábados. Em sétimo lugar, os apóstolos, eles resolvem então redigir um documento e enviar aos irmãos em Antioquia, especialmente ali aos gentios convertidos, e enviam essa carta por meio de Paulo, Barnabé e outros que são convocados a acompanhá-los. E o teor da carta era, versículo 23 até o verso 29, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações, visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais,
que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne dos animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. E em oitavo lugar, desde o verso de número 31, que quando a carta foi lida, os irmãos se alegraram muito, inclusive se sentiram ali confortados e claro, pois estavam sendo constrangidos de forma tal que parecia até mesmo um ato de terrorismo. O versículo 32 diz que alguns irmãos precisaram ser consolados por aqueles que acompanharam Paulo e Barnabé, no caso aqui, Judas e Silas, e o fizeram com muitos conselhos e ainda os fortaleceram. De fato, irmãos, os judeus crentes lançaram muita tristeza exigindo ali a circuncisão. Interessante que os irmãos permaneceram ali muitos dias para depois retornarem a Jerusalém. Mas o verso de número 34 diz que Silas ele resolveu permanecer naquele lugar. O verso 35 finaliza então demonstrando uma volta à normalidade. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Ou seja, depois de uma pausa para tratar aquilo que não era tão importante, tão essencial, mas se tornou necessário, uma demanda necessária, voltaram a fazer, de fato, aquilo que era primordial, aquilo que era essencial, que era ensinar e pregar a palavra do Senhor. E digo mais, com isto, demonstrando uma volta à normalidade como sempre deveria ser. Algumas questões aqui, igreja, antes das lições. Assim como nem tudo que reluz é ouro, ok, irmãos? Nem tudo que há na igreja é espírito ou é do espírito. Eu explico. Primeiro, irmãos, há muitos assuntos na igreja que não dizem respeito ao tema principal. São assuntos administrativos e às vezes necessários, mas são físicos e nem sempre essenciais. E por muitas vezes são buchas e perda de tempo, irmãos, e isso para a igreja. Isso me lembra, irmãos, uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, na realidade um testemunho, algo que ocorreu na vida do reverendo Porto Filho. O reverendo Porto Filho, um homem de Deus, um pastor congregacional e tido por muitos, eu creio de forma acertada, como um dos maiores teólogos ali da igreja congregacional. Conta-se que certa vez o reverendo Porto Filho estava em uma reunião de pastores e se instaurou ali naquela reunião uma grande discussão entre os pastores, para não se dizer uma outra coisa. De fato, foi uma briga ali, uma discussão muito acalorada, irmãos, os pastores discutindo entre si, para resolver algo que não era não tão importante assim. Conta a história que o reverendo Porto Filho, em dado momento, ele tomou ali a sua pastinha, ele colocou sobre a mesa, a abriu, pegou a sua Bíblia, guardou dentro da pasta, fechou-a, tomou a sua pasta, se levantou e se encaminhou ali para a porta da igreja, saindo da igreja. Quando um dos pastores ali que estava em meio à discussão, percebendo isso, ele grita em alta voz: "Reverendo Porto Filho!" E aí o reverendo ele para ali na porta da igreja, ele vira-se ali para aquele grupo de pastores e aquele pastor continuou: "Nós não terminamos ainda a reunião." E o reverendo Porto Filho ele disse: "Olha, esse lugar, ele não cabe mais à minha presença." E este é um exemplo, irmãos, que ficou marcado ali na minha vida, nessa história que ocorreu na vida deste homem de Deus. Em segundo lugar, irmãos, segunda coisa que eu preciso dizer antes das lições para nós é que, não tendo cuidado, gasta-se mais tempo e esforço naquilo que deveria ser secundário e muito menos tempo e esforço naquilo que é primordial. Em terceiro lugar, às vezes se cria tantas leis e costumes que pesam e aprisionam que a vigilância a essas coisas são mais desgastantes do que o prazer na salvação. E aí,
São muitas as pessoas que não suportam a igreja por uma série de exigências sem teor cristão. E claro, aqui vale uma observação, irmãos, o detalhe, longe daqui aquilo que é determinado pela própria palavra. Perceba que, inclusive no texto aqui, os próprios apóstolos direcionam coisas que os crentes novos deveriam fazer e rejeitar, mas pela palavra de Deus. E em quarto lugar, irmãos, uma quarta coisa que precisamos considerar antes das lições é que às vezes se passa mais tempo se preparando ali para um evento com reuniões, ensaios, discussões, luzes, brilhos, plumas e paetês, e muito pouco tempo, ou às vezes quase nada, no próprio culto ali, né, se gasta, né, no próprio culto, e às vezes na propagação da palavra, e muito menos ainda, irmãos, em oração. Dito isto, quais são as lições que nós podemos aprender aqui com esta passagem? Primeiro, irmãos, vamos focar, irmãos, naquilo que é mais importante. Quais são as 3 coisas essenciais e exigentes ali, irmãos, para o decorrer da obra do nosso Deus? Na revelação progressiva da palavra, vindo ali nos próprios escritos destes mesmos apóstolos, poderíamos dizer, irmãos, que essas 3 coisas é a oração, é o jejum e é a palavra. Podemos até buscar outros mecanismos, mas que estes sejam secundários. Mas o nosso foco deve estar na oração, no jejum e na palavra de Deus. E aí, irmãos, por experiência, e eu ouso dizer, de todos nós que fazemos parte desse ministério, pois sabemos o que é ter o melhor. Sabemos, irmãos, o que é ter os melhores músicos, os melhores cantores, a melhor ornamentação, o melhor teatro, a melhor EBD, o melhor gelo seco, as melhores luzes, as melhores músicas. Sabemos fazer os melhores cultos especiais, os melhores encontros, os melhores acampamentos. Sabemos de tudo isso. Mas se não houver foco naquilo que é mais importante, tudo isso, irmãos, nós já sabemos disso, irmãos. Aprendemos a duras penas. Será apenas cinza, fuligem, e o vento levará, irmãos. Só a oração, o jejum e a palavra porá o fogo no altar, irmãos. Só essas 3 coisas. Segundo, irmãos, a mensagem do Evangelho, ela é suficiente. Nada de criar outras coisas mais. Prega apenas a palavra do Evangelho. E essa palavra será suficiente e eficiente para salvar o que nela crê. Não precisamos nos perguntar o que mais fazer. É fazer uso daquilo que sempre tivemos. E a terceira lição, observe a si mesmo. Veja se em você mesmo não há ainda algum ranço daquilo que não precisa haver. Não devemos nos prender àquilo que é legalismo, de usos e costumes. E devemos ter cuidado se não estamos depositando confiança demais em coisas humanas. Devemos nos valer apenas da palavra do Senhor. Por isso, tenha a coragem de se autoavaliar e reconhecer se algum conceito precisa passar por uma reformulação. Temos muito a fazer, igreja. E eu confesso que às vezes, ou na maioria das vezes, eu nem sei por onde começar. Mas eu sei também que muitos querem isso. Querem o bem da igreja, querem frutificar. Vamos começar então pelo mais básico. Vamos focar naquilo que é mais importante, na oração, no jejum e na palavra. Segundo, vamos pregar apenas a palavra, vamos apenas jogar sobre a conta do Evangelho. Não seremos nós a transformar os homens, eles serão transformados pela palavra. E vamos, em terceiro lugar, renovar a nós mesmos. Vamos estar abertos a uma autoavaliação. E Deus nos usará para a sua glória. Ele nos dirá que caminho prosseguir. Para quê? Como Paulo e Barnabé,
possamos, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor, ver vidas sendo entregues a Ele. Que Deus, pois, nos abençoe e que a sua palavra seja aplicada ao nosso coração. Pai, em nome de Cristo Jesus, faz-nos nos entender, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Faz-nos entender que precisamos sim pôr os olhos naquilo que realmente importa e é urgente e que tem eficiência, Senhor, na pregação do teu Evangelho, Pai, para que não percamos mais tempo, como fizemos no passado, Senhor, para que de fato, Deus, não ponhamos o nosso suor, Deus, naquilo que não leva a lugar algum, Deus, ainda que passe um brilho, Senhor, mas não transforma vidas. Que em Cristo Jesus a oração, o jejum e a tua palavra seja observada por nós, nós que fazemos parte do teu povo e queremos ver vidas se entregando a ti, Deus. Ajuda-nos, Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém e amém. Que Deus te abençoe.